Bom dia, amadas. Paz seja sobre o coração de cada uma de nós nesse dia. Hoje nós estaremos falando sobre o Salmo 22:19, e ele nos diz assim: Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em me socorrer. Nós vemos nessa passagem aqui, Davi pedindo para Deus que não se afaste dele, que se apresse em socorrê-lo, em responder. Eu acredito que nada nos incomoda mais quando nós temos nossas orações não respondidas. E nós vemos homens de Deus também passando pelas mesmas situações. Nós vemos C.S. Lewis falando, que nos momentos da fraqueza da fé, ele muitas vezes dizia que ao orar parecia que ele estava enviando cartas a um endereço inexistente. Frederick Buechner afirma que às vezes você suplica, você chora, você enche Deus de louvor vazio, você lhe conta pecados que ele já conhece perfeitamente, você procura mudar a sua imutável vontade e às vezes, pela graça de Deus, uma oração é respondida. John Wesley também fala que ele orou a vida inteira, pela conversão de um amigo, e por ironia, esse amigo dele, ele vem se converter no dia do culto fúnebre de Wesley. Ou seja, a oração foi respondida, embora ele mesmo não tenha visto. Então, muitas vezes, as nossas orações, elas não são respondidas, elas não têm essa resposta imediata como nós queremos. Muitos de nós não vivem as experiências que George Miller viveu, onde ele teve mais de 50.000 orações respondidas, Então, muitas vezes a gente vê que homens de Deus, ao longo de toda a história, tiveram realmente pedidos que não foram atendidos, que Deus não respondeu. E nessas orações não respondidas, nós temos muitas lições que são valiosas e que nós precisamos entender em Deus o porquê disso estar acontecendo. Então, nós vemos que tudo que Deus faz, Ele faz inicialmente para a sua glória. E se os nossos pedidos, amadas, eles não forem para glorificar o nome de Deus, Deus não vai responder. É por isso que muitas das nossas orações não são respondidas e que todas as nossas orações, elas precisam, conter a expressão no nome de Jesus. Porque quando nós pedimos no nome de Jesus, nós pedimos de acordo com a vontade de Deus. É como se Jesus ele estivesse intercedendo junto conosco. E Jesus ele jamais vai interceder por algo que não seja a vontade de Deus. Então, muitas orações não são respondidas por essa razão, por não trazerem glória ao nome de Deus. Um outro motivo também para as nossas orações não serem respondidas é que muitas vezes elas possuem um fim egoísta. Tiago fala sobre isso, onde ele diz que pedem e não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então, muitas orações não são respondidas porque elas focam, focam os nossos interesses, não os interesses de Deus. C.S. Lewis ele fala que todas as orações são ouvidas, mas nem todas são atendidas. Muitas vezes uma das razões é essa. Um outro motivo de Deus realmente tapar os ouvidos com relação aos nossos pedidos são os nossos pecados. A palavra diz que ele esconde o rosto, tapa os ouvidos, que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, vários exemplos na Bíblia vão nos mostrar isso, que o pecado causou essa separação. Nós vemos o caso de Adão e Eva, por causa do pecado, interrompeu a comunhão com Deus, interrompeu a comunicação com Deus. Nós vemos o caso de Saul, onde ele orou e Deus não respondeu, a ponto dele mesmo ir buscar uma feiticeira para tentar ouvir Deus. Então, muitas vezes o pecado ele vai interromper essa comunicação nossa com Deus. E existem também, amadas, muitas coisas que nós desejamos, mas que se Deus nos conceder, muitas vezes pode ser para nossa ruína. Então, por isso, muitas vezes Deus, na bondade dele, na misericórdia dele, por já ver o amanhã, muitas coisas Deus não vai nos dar. Então, qualquer pessoa, com um pouquinho de experiência cristã, ela pode testemunhar sobre isso, de pessoas que receberam tudo que pediram e às vezes isso foi sua ruína. Então, qualquer pessoa, com um pouco de sabedoria, ela vai fazer a oração que Jesus fez lá no Getsêmani,
no Getsemane, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, amadas, nós não devemos desanimar mesmo quando nós enfrentamos esse momento de aridez espiritual, nesse momento que Davi estava passando, onde ele clama, Senhor, se apressa em me responder. Não tenha pressa, Deus no tempo certo Ele vai fazer. Existem dias, né, que na nossa existência que nós não vamos sentir a presença de Deus. E isso não é só nós que passamos, eu creio que todas as pessoas passam por isso, por esses dias, né? Ao longo da história, Deus nos mostra isso, de filhos que não receberam. Quando nós vemos lá na Galeria da Fé, nós vemos muitas pessoas, Deus falando sobre isso, né? Que muitas pessoas morreram sem ver o cumprimento das promessas. Então, muitas coisas não vão ser respondidas no nosso tempo, assim como nós vimos aqui, né, de Wesley. Ele orou a vida toda por um amigo, e esse amigo só foi se converter no dia do culto fúnebre dele, ou seja, ele não viu. Mas as coisas acontecem tudo no seu tempo. Então, amada, se você está passando por qualquer situação, né, não perde a convicção de que Deus te ama, que Deus precisa que você passe por esse processo. Muitas vezes esse silêncio de Deus é para nós crescermos, para nós amadurecermos, para nós deixarmos realmente de ser bebês na fé, crescermos, nos solidificarmos, que nós precisamos realmente assim, viver dependendo da fé mesmo, e não de outras pessoas. Nós precisamos cultivar a nossa própria fé, nós precisamos crescer naquilo que Deus está ministrando. Então, muitas vezes, o silêncio de Deus é uma didática, né, que Ele usa, que Ele utiliza para que a gente cresça. Então, aquele filho que nunca desgruda da mãe, ele nunca vai crescer. Então, assim, é muito interessante a gente ver que pais superprotetores, eles fazem muito mal aos seus filhos. Nós temos visto isso nessa geração, né, de filhos que não sabem se virar, que não sabem seguir em frente, porque muitas vezes nós, como pais, super protegemos os nossos filhos. Então, muitas vezes, Deus, como um pai amoroso, Ele vai permitir que a gente passe por dificuldade, que a gente passe, né, por provas, e muitas vezes vai parecer que Ele está em silêncio, né, porque nós não conseguimos ouvir, mas Ele, de maneira nenhuma, Ele vai nos abandonar, mas Ele quer nos ver crescer. Então, o silêncio de Deus, ele é usado para nos lapidar e para nos moldar. Então, se você estiver passando pela mesma situação de Davi, né, que você possa realmente clamar ao Senhor, Senhor, não se afaste de mim, o Senhor é a minha força, né? Se apresse em me socorrer, porém, que seja tudo na tua vontade, no teu tempo, eu me submeto, Senhor, àquilo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Amém, queridas? Então, como Davi, venhamos a crescer em sabedoria, em graça e em discernimento do tempo de Deus. Que você tenha um excelente dia, que papai continue ministrando o teu coração, derramando graça sobre a sua vida e de toda a sua família. Em nome de Jesus.